O espiritual na rede material. When the King and Queen of Norway had her 60th birthday, Sacred Garden was invited. Apesar de a ciência ter avançado em múltiplos setores, fornecendo autênticos conhecimentos, ao lado de lógicas hipóteses no nosso dia a dia, sempre ressoam novas descobertas. A nossa física, após a descoberta das partículas atômicas constitutivas da matéria, propiciou o conhecimento de como as mesmas comportam-se em uniões duradouras à custa de outras partículas conhecidas como de relacionamento. Ainda mais, os pesquisadores continuam procurando a menor constituição da matéria. Ao lado disso, teorias foram criadas a fim de explicar um modelo de unificação das 4 forças da natureza: gravidade, eletromagnetismo, a força nuclear fraca e a nuclear forte. A gravidade pode ser explicada pela relatividade geral. E as demais pela física quântica, física dos eventos no infinitamente pequeno, com as supercordas e as branas. Elementos que se expressam em outras dimensões. Nas estruturas mais aprimoradas da matéria, ficamos atônitos por não compreendermos ainda determinadas complexidades. O maior e mais expressivo exemplo seria a cerebração humana. Resultado do aperfeiçoamento evolutivo que se perde nos tempos intermináveis. Sobre o cérebro, apesar de conhecermos grande parte das suas regiões anatômicas, desconhecemos a intimidade de funcionamento na sua quase totalidade. Muitos segredos contidos na caixa craniana humana ainda guardam decifrações. A localização das funções orgânicas nos tecidos cerebrais, os centros nervosos, apesar de demarcados e estáveis, ampliam-se quando existem certos traumatismos e rupturas em seus territórios. Mostrando a existência de um constante impulso dinâmico, tentando equilíbrio no suprimento da vida. Com isso, queremos dizer que, em muitos casos de traumatismo, não haveria propriamente substituições de centros nervosos específicos, porém,
aligeiradas percepções compensadoras numa tentativa de ajustes. É como se houvesse ativações em determinadas zonas afinizadas com as funções que sofreram lesões. Tentando minimizar a carência existente de outro território. Com isso, as mapeações cerebrais, bem conduzidas pelas modernas pesquisas, têm revelado capacidade de ampliações, desenvolvimento e tentativas de substituições funcionais em casos traumáticos de variadas naturezas. Desse modo, afirmam os cientistas que, em certos determinados casos, as células nervosas envolvem-se num ponto dinâmico, formando um conjunto de células ressonantes. Tais condições traduzem a existência de um campo incentivador que poderá ser explicado pela atuação de suplência perispiritual. Lembremos e realcemos que tais condições de suplência funcional nem sempre se mostram porquanto as variações individuais são compreensíveis mesmo diante do esforço de interpretação que algumas revelam. Tem-se observado em casos de amputações de membros a existência de sua constante presença em sensações. Mesmo sendo a ausência do membro do conhecimento do amputado. As dores e sensações de algo fisicamente inexistente persistem de modo aflitivo e constante. Muitos desses pacientes amputados têm passado por renovações cirúrgicas, às vezes com diminuição do membro, tornando-o mais curto, visando ao desaparecimento das dores e sensações fantasmas. Mesmo assim, os registros persistem apesar das intervenções psicoterápicas recomendadas. Por que será que tais fantasmas se instalam na percepção cerebral? Como removê-los? Se houve instalação pela plasticidade da região córtex, deveria haver a possibilidade de apagamento das sensações fantasmas após certo período de tempo? Ramachandran, um dos mais expressivos neurologistas de nossos dias
de origem indiana, é diretor do Centro de Cérebro da Cognição em San Diego, Califórnia. E vem estudando com afinco tais cometimentos com resultados terapêuticos promissores em sua maioria. Diante dessas inusitadas sensações fantasmas, o neurologista em apreço tem mostrado aos pacientes que sofreram amputações de membro superior a projeção de seu outro braço através de espelhos, dando-lhes plena visão de sua existência. De modo a criar novas composições projetivas na componente zona cerebral, obtendo resultados alentadores. Entretanto, em casos outros de perda corpórea, carregando sintomas fantasmas, os resultados terapêuticos são naturalmente divergentes. Nessas variações, concluiríamos que o campo cerebral, como tela responsável por tais eventos, estaria subordinado por outro campo de influências. Seria o campo que possuímos em nossa organização psíquica, conhecido como perispírito? O referido neurologista vem também desenvolvendo observações e estudos na área do psiquismo de profundidade inconsciente profundo, ou zona espiritual. Cujos dados não podem ser afastados da ciência por fazerem parte das percepções mentais. Sempre existem as insistentes perguntas: tais percepções serão exclusivamente neuroniais, isto é, do terreno cerebral? Ou existiriam correlações com os campos espirituais que cada ser consigo carrega? Junto com esses pensamentos, os cientistas da área continuam perguntando: quem somos? O que representa a vida que está a mostrar as variações de espaço do livre-arbítrio? O que acontece após a morte? Será que diante de todos esses acontecimentos, a ciência está se direcionando ao espiritual? Acreditamos que sim. Porquanto as manifestações de muitos fenômenos mentais, ainda obscuros, obedecem a um comando e a uma determinada finalidade. Observações criteriosas no psiquismo humano têm mostrado condições específicas de coloridos espirituais mesmo em obediência a um direcionamento científico dos dias atuais.
Quando se estudava e se procurava definir e entender o fenômeno inteligência, apareceram testes visando a mensurações como o conhecido QI nas avaliações individuais. A fim de selecionar os mais bem dotados, objetivando esclarecimentos para novos conhecimentos. O tempo mostrou que esses valores pouco representavam, por serem falhos, de pouca valia a que se destinavam. E não podiam servir de base na classificação dos biótipos psicológicos, como se desejava. Assim passou-se a dar valor ao emocional, e nova condição avaliativa teve grande repercussão. Com aquilo que se denominou de quociente emocional, que é a inteligência emocional. O crescimento científico e perquisições do psiquismo vêm apresentando-nos valores de inegável importância, mais avançados que o QI e QE. Representados pelas avaliações transpessoais nos campos espirituais. De modo a se pensar em novas demarcações, o que é seu coeficiente espiritual. Diante de tantos fatos, devemos considerar pelas observações, estudos e pesquisas que existem várias áreas psíquicas de processamento, mostrando novas percepções e variadas memorizações. Tais eventos não podem ser formados exclusivamente nas telas neuroniais, embora estas sejam as portadoras de pontos de fixação. Autênticos registros dos acontecimentos psíquicos de toda a natureza, com oscilantes períodos de demarcação, fazendo parte de nossas oscilantes lembranças. Esses pontos de fixação nos soalhos das células nervosas seriam resultado da imposição de nossas percepções visuais por representar tudo aquilo que nos cerca. Esses eventos coligados às nossas percepções propiciariam impressões nas moléculas, origem dos conhecidos pigmentos lipocrômicos ou simplesmente pigmentos ócreos dos neurônios. O perispírito, atuando nessas autênticas gravações, projetaria as imagens e lembranças em seu campo virtual, como um perfeito holograma. Seria este o mecanismo das nossas percepções, explicando inclusive as oscilações das rememorizações de nosso conteúdo psíquico.
Assim, as células nervosas possuidoras que são desses específicos pigmentos poderiam representar o armazenamento quase sempre temporário de nossas aquisições e experiências. Embora o conteúdo dessas realizações fosse sempre absorvido e integrado no patrimônio espiritual do ser como aquisições experienciais. Consideremos também que esse intercâmbio matéria e espírito estaria profundamente relacionado pela atuação de moléculas específicas secretadas pelas células nervosas, os já estudados neuropeptídeos, em número aproximado de 70. Relacionados com a cadeia endócrina e imunológica, formando uma autêntica rede que envolve os campos da memória, do pensamento e das emoções. Dessa forma, o sistema nervoso, com seu comando de neurotransmissores, no qual salientamos o interferon, as endorfinas e as interleucinas, estará enredado com as glândulas endócrinas e a poderosa cadeia imunológica em íntimo relacionamento com o processo vital. A máquina da vida, por tais mecanismos, estará sempre em constante renovação até a fase catabólica, quando a zona espiritual, com suas energias, demarcam os limites de sustentação da organização física. Nossas células, não só da pele, mas de todos os órgãos, com variações de tempo, encontram-se em constante renovação. Anualmente, quase a totalidade de nossas unidades atômicas é inteiramente renovada. Tudo em obediência à atuação dos campos espirituais com seus desconhecidos automatismos. Apesar de alguns cientistas considerarem que os valores metabólicos de renovação dos seres seriam consequência de autopoiese, processo de perpetuação pela atividade do bioquimismo sustentando-se a si próprio, neste contexto existiria um acaso biológico, o que não deve acontecer. Embora a origem e fixação da vida no pensamento de alguns grupos de pesquisadores seria o resultado de simbiose, mutações aleatórias e troca de genes. Este pensamento científico tem razões de valor, porém, tais condições elaboradas pela teia da vida serão consequência do organizador biológico.
O perispírito, sempre subordinado ao comando espiritual de quem faz parte, o campo energético espiritual, por intermédio da zona perispiritual, desempenharia o papel de ativação e condução da organização vital e não como pensam alguns pesquisadores da filogênese ao afirmarem que a natureza é por excelência perceptível. Sendo o resultado exclusivamente de interações celulares. Que já seriam, em nosso entender, a influência de comando espiritual nos mecanismos da vida. Assim, devemos considerar a organização da vida como um todo. Em que o espiritual, com suas variadas e quintessenciadas dimensões, passaria a sofrer um processo de densificação. À medida que se aproxima da zona física, a fim de tornar-se adaptável ao campo material. Por esta maneira, as energias mais condensadas da zona perispiritual mostram-se mais afinizadas com o campo físico. E como que perdendo-se na intimidade das suas estruturas atômicas. Desse modo, os componentes químicos organizados da dimensão física ou material, constitutivo dos seres vivos, praticamente encontram-se enredados e sob comando dos campos energéticos do espírito. Jorge Andréa dos Santos, Presença Espírita, março-abril 2003.